Graça e paz, povo de Deus. Você está pronto para a volta de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar no estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, que fala justamente sobre a volta de Cristo e a importância de estarmos preparados. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 13, que diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Até aí, amém? Então, vamos entender um pouquinho como era o casamento judaico nessa época. Primeiro, é importante que vocês saibam que o casamento judaico ele era um processo, assim, tá? De várias fases, de várias etapas. Na verdade, a gente pode dividir aqui facilmente em 3 fases, né? Para que esse casamento fosse completamente consumado. E o casamento judaico da época de Jesus, diferente do que a gente está acostumado hoje em dia a ver o casamento, né? Que a gente entende o casamento como uma união de 2 partes, né, do homem e da mulher, que decidem ali se comprometer um com o outro para formar uma família. Eles fazem uma aliança. No casamento judaico, o compromisso ia além das 2 partes, era um compromisso entre as famílias. Então, as famílias se comprometiam uma com a outra a partir daquele laço, daquela aliança. Bom, então, por isso, a primeira fase ali do casamento judaico era justamente a procura, né? E quem fazia essa procura eram os pais dos noivos. Então, os pais dos noivos, eles iam avaliar ali não só o noivo ou a noiva que eles estavam interessados que fosse o pretendente dos seus filhos, mas também a família, né? Como era essa família era vista, a honra, os princípios e tudo mais, porque iria se tornar uma aliança entre as partes. Então, depois que eles faziam essa busca, claro que eles levavam em consideração também, muitas vezes, a opinião dos noivos, mas quem fazia a procura eram os pais. Depois que a escolha era feita, aí vinha um outro processo, que era o chamado morrar, que é o dote. Então, os pais do noivo, ou o noivo, pagavam um valor para a família da noiva, e isso não era uma compra, tá, gente? Eles entendiam, a gente tem que sempre lembrar do contexto da época, da cultura da época, dos costumes. Então, eles entendiam que eles estavam tirando algo precioso de dentro da família, né? A mulher era uma parte preciosa, filha daquela família. Então, eles precisavam recompensar a família porque eles estavam perdendo algo valioso. E nesse ponto era entregue, então, um valor para que pudesse ali, né, compensar a falta que aquela filha iria fazer naquele núcleo. Uma vez que a filha passaria a fazer parte não mais da família original dela, mas da família do noivo, e iria ser alguém que ia somar a família do noivo. Então era por isso que era se dado o dote. Também tinha outro motivo de receber o dote, que era uma segurança para a mulher. Então vocês sabem, naquela época, as mulheres eram completamente sustentadas pelos homens, tanto que muitas viúvas ficavam desamparadas, né, por não ter quem as sustentasse. Então, para isso também serviu o dote, para que ela tivesse uma segurança financeira caso alguma coisa acontecesse com o seu marido. Então, depois de escolherem os noivos, o noivo ou o pai do noivo pagar o dote à família da noiva, aí vinha para a segunda etapa do casamento, que era o compromisso oficial. E esse compromisso ele se dava por um contrato, tá? Então o casal ele já era considerado ali
marido e mulher, mesmo estando dentro do noivado. Essa fase do noivado, na verdade, já era um compromisso oficial, tá? Então, ele já era marido dela, ela já era esposa dele, porém, eles não tinham nenhuma relação íntima durante esse período e eles também não moravam juntos. É mais ou menos a fase em que Maria e José estavam quando ela concebeu Jesus, né? Quando houve um milagre ali da gestação de Jesus. Então eles já estavam casados, mas eles ainda não moravam juntos. Por isso já seria considerado adultério e ela sofreria as penas do adultério se ele não reconhecesse que ali foi algo que Deus estava fazendo miraculoso na vida de Maria. Então, voltando para a gente não entrar em outro tema, né? Então, eles já estavam comprometidos. Se o marido morresse, ela já seria considerada viúva. E se houvesse adultério, né, de ambas as partes, já sofreriam as penas da lei, como um casal. Aí você pode estar se perguntando, né? Mas se eles já eram casados, por que eles não estavam morando juntos? Bom, porque esse era o período em que o noivo voltava para a casa do pai para construir a sua casa, onde ele moraria com a sua esposa. Então, nesse período, que durava aí mais ou menos um ano, eles já estavam casados, já tinha tudo sido formalizado, eles estavam apenas esperando preparar a casa para que pudessem então vir a ser realmente um casal morando juntos. E aí, esse noivo, ele ia então para a casa de seu pai, ia fazer uma extensão na casa de seu pai para poder depois vir fazer o quê? Que é a terceira fase do casamento, buscar a noiva. Atualmente, se a gente for pensar que Jesus usa muito o casamento judaico para prefigurar o seu relacionamento com a igreja, nós podemos dizer que nós estamos aqui nessa segunda fase, né? Porque lembra que Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar-lhes lugar, né? E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar todos vocês. Aqui Jesus ele está falando justamente dessa segunda fase do casamento. Então, neste momento, Jesus está preparando a casa para poder voltar e buscar a sua noiva. Nós estamos nessa segunda fase aqui do casamento judaico, que é chamado Eruzim, certo? A gente pode trazer, olha, dá para falar muita coisa, gente, quando a gente entende o casamento judaico, muita coisa na Bíblia começa a fazer sentido, a gente começa a ligar os pontos e a entender Jesus. Então veja como é importante entender o contexto, como é importante entender o que Jesus queria dizer naquela época e depois o que ele quer dizer hoje, né? O que ele quer falar com a gente hoje. Então, assim, estudem a Bíblia, não só leiam de qualquer forma, estudem, busquem entender os conceitos, como era, as tradições, para que você possa compreender o que Jesus estava querendo dizer. Bom, então vamos agora para a terceira fase, que é onde entra ali, onde se encaixa a parábola das 10 virgens, que é o tema do nosso estudo hoje. Essa terceira fase é chamada o Nisuim, a celebração. Então, quando o noivo apronta a casa, ele vai ao encontro da noiva, mas ele não vai durante o dia, ele encontra a noiva à noite. Então, o noivo, reunido com seus amigos, saía, né, em cortejo ali até a casa da noiva, onde ele ia encontrá-la para poder, então, oficializar, ter a celebração, a festa, o banquete. Essa festa durava 7 dias, gente, eram 7 dias de festa. Olha que interessante, quando Jesus voltar para as bodas do Cordeiro, será que nós também passaremos aí um período de 7 dias celebrando com eles? Ou será que esse período pode ser considerado 7 anos, já que 7 dias na Bíblia geralmente está ligado a 7 anos? Enfim, também não vou entrar nesse assunto, mas deixa aí a dúvida para vocês pesquisarem mais a fundo, estudarem mais sobre a volta de Cristo, não só nesse contexto aqui da parábola das 10 virgens, mas em muitos outros que Jesus traz para a gente, tentando nos explicar, nos fazer entender como será a sua volta. Então, nesse cortejo, o noivo, como ele ia à noite, a noiva devia estar o quê? Preparada, esperando por ele. E olha como a noiva deveria estar preparada. Ela devia estar com as suas amigas, né? Então, seriam outras virgens, todas com lamparina. Deveria haver muitas lamparinas para que o noivo pudesse identificar a casa da noiva. Então, por isso que aquelas mulheres, as 10 virgens, prefiguram a igreja, né? Por mais que a igreja seja representada pela noiva, nesse momento aqui da parábola, ela está sendo representada por todas as virgens que estavam ali aguardando a chegada do noivo. Então, elas precisavam que a lamparina estivesse acesa.
Hoje a gente consegue sair tranquilamente à noite, porque é muito iluminado, né? Tem muita luz aí, tem os postes, tem muita iluminação na rua. Mas imagine na época de Jesus, quando não tinha. Gente, para vocês terem uma ideia, uma lamparina ela precisava ser reabastecida com óleo de 15 em 15 minutos para não se apagar. O óleo, o azeite, ele era algo caro, não era algo barato para que todas as pessoas pudessem ter acesso e passar a noite com a lamparina acesa, certo? Então, o que é que acontecia? Era algo custoso para você ter ali aquela luz acesa. Portanto, a gente consegue assim imaginar, né, compreender que provavelmente era um breu, né, como a gente diz aqui no Nordeste. Eu não sei se você já foi para o interior, mas quando a gente vai para o interior, que a gente chama aqui, quando vai para o mato mesmo, para lugares afastados da cidade, geralmente a iluminação é pouca. Naquela época era zero, né, praticamente. Então, era tudo muito escuro. Precisava o noivo estar com a lamparina, né, e a noiva também estar para que eles pudessem se encontrar, para que ele pudesse buscar o foco de luz e saber onde a noiva estava. Então, olha que interessante. Aqui a gente pode também observar como a gente precisa ser luz, né? Jesus diz que vós sois a luz do mundo. Então, a nossa luz ela não pode se apagar, a nossa luz ela precisa se manter acesa. Ainda mais, quanto mais próximo Cristo se aproxime de voltar. Imagina esse mundo, a gente pode ver iluminado, como eu falei, mas esse mundo é um mundo de trevas. Quem ilumina esse mundo são aqueles que creem, que estão acesos com a palavra viva de Deus, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, se nós deixarmos a nossa luz apagada, como Cristo irá nos encontrar? Nós precisamos que a nossa luz seja mantida acesa. E é sobre isso também que essa parábola fala. Mas vamos terminar de entender o contexto aqui do casamento para depois a gente adentrar na parábola, amém? Dentro dessa terceira fase acontecia o chupá. O chupá era o casal, ele se colocava sobre um dossel ou uma tenda, que era o chamado chupá, simbolizando o novo lar. Então, quando eles se encontravam, havia já preparado uma tenda onde eles iam ficar embaixo daquela tenda, certo? E ali ela representaria então a nova casa, o novo lar. Olha que interessante, Jesus desce com a nova Jerusalém, o nosso novo lar, a nossa nova casa. Tudo se encaixa, gente. Vocês estudem mais sobre o casamento judaico, vocês vão ver que tudo se encaixa nas palavras que Jesus deixou para nos ensinar. E a festa, então, como eu falei para vocês, eram 7 dias de festa, com músicas, banquetes, dança, realmente uma celebração. E por isso, acabar o vinho durante esse período era uma vergonha imensa para a família, porque o vinho, ele representava a alegria. Então, tinha que ter vinho durante todos os 7 dias. Por isso também Jesus faz o primeiro milagre dele numa festa, porque a alegria não pode acabar durante o banquete do noivo, durante o banquete dos noivos, a celebração dos noivos. Então, ali prefigurando a alegria, o vinho foi usado nesse sentido, certo? Bom, então a gente já entendeu mais ou menos o casamento, mas eu também queria deixar umas curiosidades aqui sobre o casamento judaico. O primeiro é o mikvah. Então, ali durante a cerimônia, tanto o noivo quanto a noiva, eles passavam por um banho. Então, durante todo esse processo aí do casamento, o noivo e a noiva, eles passavam por um banho de purificação, certo? O que a gente pode considerar e assimilar com o batismo. Jesus não precisava ser purificado, ele deixa claro que ele não precisava ser batizado, mas que ele fez isso para quê? Para que ele fosse ali exemplo para nós. Porém, todos nós que somos noivas de Cristo, nós passamos pelo batismo. O chamado e a direção de Cristo é: aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Ah, mas o ladrão na cruz, ele não foi batizado. Ele não passou pelo batismo. Claro que Jesus, ele sabe, né, que não foi possível aquele ladrão passar pelo batismo. Vai acontecer casos de pessoas que vão crer em Jesus ali no último momento da sua vida e não vão conseguir passar pelo batismo, mas Deus as purificará. Porém, nós que temos que já cremos em Deus e que vamos viver as suas ordenanças, estamos em condições de passar pelo batismo, exceto as exceções, nós precisamos passar. Esse batismo faz parte de um processo de purificação espiritual. É algo físico que é manifestado no mundo espiritual. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Dentro das escrituras, nada foi colocado em vão. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê
como tudo aquilo faz sentido e como Deus é perfeito em tudo que ele faz. Outra curiosidade é a taça de vinho. O compromisso era firmado entre os noivos quando eles compartilhavam uma taça de vinho. Porque lembra que eu disse que o vinho simbolizava a alegria? Pronto. Então, eles compartilhavam a taça de vinho para firmar o seu compromisso. Na última ceia, Jesus compartilha a taça de vinho, mostrando que aquele foi o seu sangue que foi derramado no meio de nós. Também compartilha o pão, mas ele diz que ele não tomará do fruto da videira até que ele volte para nos buscar. E esse era um costume judaico. O noivo dizia isso à sua noiva para demonstrar a sua fidelidade. Olha que lindo. Jesus estava ali naquele momento demonstrando a sua fidelidade para conosco, o povo de Deus, o seu povo. E se a gente for parar para pensar, Jesus ele também diz, né, que aqueles que o meu Pai me der, de modo nenhum eu vou os rejeitar. Então ele diz que a escolha é feita pelo Pai, assim como no casamento judaico, que a escolha também é feita pelos pais dos noivos. Então a gente consegue ver como é rico. Gente, isso aqui é só o basiquinho, o início ali do que a gente pode aprender com o casamento judaico, fazendo a comparação com as coisas que Jesus falou, sabe? Então dá para se aprofundar muito mais. Mas como eu não quero deixar esse estudo extenso, e a gente precisa vir aqui para a parábola das 10 virgens, que é o nosso foco, eu vou parar por aqui. Amém? Bom, mas vamos lá. Primeiro ponto da parábola das 10 virgens. Abra sua Bíblia, volta lá para o livro de Mateus 25. E a gente vai lendo aqui, vai conversando um pouco a respeito do estudo. Então, a gente já entendeu o que Jesus quis dizer a respeito do casamento. Nesse momento aqui da parábola das 10 virgens, Jesus está prefigurando a terceira fase do casamento, que é a volta do noivo. Então, ele já preparou a casa e agora ele está retornando. Para que ele encontre essa noiva, ela precisa estar com as lamparinas acesas, né? Ela e as virgens que estão ali com ela, as suas amigas, precisam estar com as lamparinas acesas, elas precisam estar prontas. A lamparina ela é alimentada com azeite de 15 em 15 minutos, então precisa ter azeite, ou a lamparina vai se apagar. O noivo não dizia a hora que ele ia chegar, então ela tinha que estar vigilante, alerta, ela tinha que estar esperando. Sabe, não dava para ela saber. Então ela precisava ter azeite suficiente para, se preciso, esperar a noite inteira. Então, assim, olha como é necessária a preparação. Mas vamos começar aqui no texto. Ele começa dizendo que existiam 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. Deus, ele não está alheio àquilo que nós estamos fazendo. Não é porque estamos todos no mesmo lugar que estamos todos preparados. Sabe, essa palavra, ela é para a igreja. Essa palavra das 10 virgens aqui, ela não está falando do mundo e da igreja, não. Essa palavra está falando da igreja. Essa palavra está falando daqueles que creem e estão prontos e dos que creram e se apartaram da palavra. É possível você crer em Deus e não estar em Cristo? É possível. Eu já criei em Deus e não estava em Cristo. Porque a palavra vai dizer que crer, até os demônios creem e tremem. Então, a fé cristã, ela é mais do que crer. Ela é crer e obedecer os mandamentos do Senhor. Ela é crer e viver um relacionamento com o Senhor. Ela é um crer de relacionamento, de proximidade, de comunhão, de conhecimento, de busca. Ela não é um crer só de, eu creio em Deus, pronto. E nunca foi procurar saber quem Deus era, como Deus age, como, sabe? Nunca quis conhecer Deus. Então, não, eu creio, Deus existe, mas eu não conheço Deus. Tá tudo bem, mas eu creio que ele existe, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Não tá tudo certo. Demônio crê e treme. Então, crê mais do que certos ditos cristãos que tem hoje em dia. Mas não é suficiente. Se você verdadeiramente crê com a fé salvadora em Cristo Jesus, você vai buscar se relacionar com Deus, se aproximar de Deus. Sabe? Quando o véu do templo é rasgado, Deus está fazendo o quê? Ele está abrindo o céu, está abrindo o acesso, o nosso acesso à presença dele. Então você está desperdiçando isso por quê? Crer não é suficiente. O véu do templo foi rasgado. Agora você tem que se aproximar do Senhor. E aqui ele continua. Então Deus ele não estava alheio. Ele sabe que tem as prudentes e as imprudentes.
Em outras versões vai dizer que são as prudentes, as sábias e as loucas, ou seja, é loucura você não estar preparado. É loucura você estar no mesmo ambiente da igreja de Cristo, mas não ser igreja de Cristo. Porque é bom que a gente entenda que a igreja de Cristo vai além das denominações. Jesus não vai chamar a assembleia para subir, a presbiteriana, né? Vamos dizendo aí, gente, são muitas denominações, vocês sabem. Escolham aí as suas. A batista, Jesus não vai chamar por denominação, Jesus vai chamar pelo nome. Você precisa que Jesus te conheça pelo nome. Ah, Patrícia, mas Deus não conhece, todos nós conhecemos. Mas uma coisa é Deus conhecer, outra coisa é nós nos relacionarmos com Ele. Ele espera que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Por que Enoque foi levado por Deus e não passou pela morte? Porque ele caminhava com Deus. Ele não só ouvia falar de Deus, como Jó diz, né? Jó diz, olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. E hoje eu vi Deus face a face. Ele enxergou Deus? Não, mas ele teve um encontro, um momento de relacionamento próximo, íntimo com Deus, que o fez conhecer Deus verdadeiramente. Então, as virgens prudentes conhecem o seu noivo. Elas conhecem Cristo, elas caminham com Cristo, elas têm um relacionamento com Cristo. Se você não tiver, você é uma virgem imprudente. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não, eu posso orar por você? Posso. Algum parente, algum amigo, alguma pessoa da igreja pode orar por você? Pode. Mas você não pode se basear somente nas orações das outras pessoas. Se você não entrar no secreto com Deus, você não está gerando relacionamento com Deus. Então é importante que a gente não negligencie o nosso relacionamento com Deus. E isso já entramos aí então no que é estar preparado, no que é ter óleo. O que é ter azeite? É estar cheio do Espírito Santo? Sim. Prefigura estar cheio do Espírito Santo, afinal, nós só podemos ser a luz do mundo se tivermos Deus em nós, se estivermos unidos com Cristo. E o sinal de estarmos unidos com Cristo é o Espírito Santo habitando em nós. Então, o Espírito Santo é a luz de Deus nas nossas vidas. Só que nós podemos ter e nos esvaziar? Podemos. Do mesmo jeito que nós podemos ter recebido o Espírito Santo e nos enchermos dele. Então, como a gente se enche de Deus, como a gente se aproxima de Deus? Através da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, não é só quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, porque ateus às vezes conhecem muito mais a Bíblia do que a gente, mas o quanto da palavra enraizou na vida deles? Nada, porque eles não têm interesse no relacionamento com Deus, eles só têm interesse no conhecimento. Então, o conhecimento que a gente que é cristão busca é um conhecimento experimental, é um conhecimento de que eu entendo e vivo. Através da palavra que é escrita, Deus fala comigo, eu ouço a voz de Deus. Vocês entendem? As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Então, eu preciso estar ouvindo, me relacionando, compreendendo. Então, essa vivência das Escrituras não é só conhecer as Escrituras, é viver as Escrituras. É aprender de Deus nas Escrituras e ver Deus agindo no seu dia a dia. Sabe? A gente aprende que Deus é provedor, mas a gente aprende porque a gente leu. E de repente você passa por uma situação que você precisa de provisão e você vê Deus provendo na sua vida. Naquele momento não é só um conhecimento, mas é uma experiência com Deus. Então você confiou porque você leu, você entendeu que Deus provê, e naquele momento você viu Deus provendo na sua vida. Você lê na palavra que Deus é amoroso ao ponto de entregar seu filho. Então é amor demais, gente. Né? Porque eu falo de Deus porque quem conhece Cristo conhece Deus. Quem conhece Deus conhece Cristo. Eles são um. Então, assim, aí você começa a ter, sabe, você passa por um momento de solidão e de repente você se vê sendo amparada pelo Espírito Santo e você se vê recebendo tanto amor de Deus que você começa a dizer assim, não, antes eu sabia que Deus era amor, agora eu tô sentindo, presenciando o amor de Deus. Então, se a gente quer se encher de Jesus, se a gente quer ter azeite sobrando, o conhecimento ele tem que passar a ser vivência. Ele tem que passar a ser experiência. Aquilo que eu conheço de Deus, eu vou provar de Deus na minha vida. Aquilo que eu conheço da palavra, eu vou botar em prática na minha vida, porque aqui tem muitos ensinamentos. Então, se você colocar em prática, você estará caminhando na direção de Deus. Lembra que Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Então, você tem que trilhar os passos de Cristo.
Às vezes os passos de Cristo vão te levar para um momento de sofrimento, porque Cristo também sofreu. Mas se você se mantiver firme, você sabe que Deus está com você. Jesus disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então não é sobre não andar no vale da sombra da morte, é sobre saber quem está com você, mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Isso é relacionamento. Não tem como ter azeite se você não tiver relacionamento com Deus. A luz vai se apagar. E aqui essas mulheres imprudentes, quando elas se dão conta de que o noivo está chegando e a luz dela está se apagando, elas tentam pedir emprestado ali, né, azeite às mulheres prudentes. E o que é que as prudentes dizem? Olha, não dá pra gente dar azeite para vocês. É capaz de faltar até pra gente. Mas a verdade, gente, é que não dá pra gente compartilhar a nossa história com Deus. Ou você tem uma história com Ele, ou você não tem. Eu não posso compartilhar com você a minha história. Eu posso te contar a minha caminhada com Deus, te contar as minhas experiências com Deus, para que você se tenha fé e se anime de você buscar as suas experiências com Deus. Mas eu não posso compartilhar azeite. Nesse sentido, eu não posso compartilhar azeite. Como eu posso estar conhecendo uma pessoa e fazer essa pessoa ser conhecida sua, se você nunca viu ela na vida? Não tem como. Então, para que nós tenhamos azeite, é um processo individual. Você tem que ir lá, você tem que comprar. E eu não estou falando em comprar com custo, com preço humano. Você tem que comprar com preço de vida, vivida na presença. Viva na presença. Se você quiser ter azeite suficiente para até a volta de Jesus, você precisa viver na presença. Esse é o preço do azeite. Esse é o preço de uma luz acesa. É uma vida na presença de Deus. Mas essas mulheres assim mesmo elas vão, mesmo que elas estejam vendo que falta muito pouco tempo. Talvez isso vá acontecer, talvez não. Com certeza isso vai acontecer e eu imagino que vai ser muito triste. Às vezes eu tento nem imaginar, sabe? Porque os sinais de que Cristo está voltando são muito claros. Ainda que alguns vão dizer assim, mas já faz 2000 anos que a igreja diz que Cristo está voltando e ele ainda não voltou. E muitos deviam dar glória a Deus, porque se você olhar hoje para o mundo, quantos ainda estão perecendo? Sabe? Deus está sendo misericordioso para que haja mais tempo, te dando mais tempo para voltar para ele, para reconhecê-lo como Cristo como Senhor e Salvador. Porém, ao mesmo tempo, a gente vê que está cada dia mais perto também, sabe? Então, são 2000 anos a menos para que Jesus volte. Então, vai chegar um momento que a vinda de Cristo vai estar iminente, sabe? Vai ser claro que o noivo está vindo. E aí as pessoas que estavam aí alheias, que muitas vezes estavam até dentro da igreja, mas completamente fora da presença, que infelizmente isso acontece muito, porque as pessoas acham que aquele momento de comunhão, é bom que a gente entenda, gente, que igreja são aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, tá? Não é o prédio, não é o edifício, não é o local, até porque quanto mais a igreja cresce, a gente tem que ir para locais novos, maiores, que deem todo mundo, né? Então não é sobre o lugar, não é sobre o prédio. O prédio não é a igreja, nós somos a igreja. A nossa reunião ali é a congregação, é a igreja de Cristo. Então, não adianta estar no meio da igreja de Cristo se você não está em Cristo. Não adianta. Mas muitos acreditam que dá para ir para o culto domingo e ficar lá, mas eu tô aqui, mas todo domingo eu venho. E você não tem relacionamento nenhum com Deus. E você não buscar Jesus de nenhuma outra forma, fora daquelas 2 horas, 3 horas de culto. E talvez até dentro do culto você não esteja buscando a Deus, você esteja lá porque quer uma bênção, porque quer dizer que é crente, por tantos outros motivos que não seja Jesus. Então não adianta, mais uma vez eu repito, não adianta estar no meio da igreja de Cristo se você não estiver em Cristo, porque os que estão em Cristo vão subir e você vai ficar. Igual, é isso que a palavra está mostrando aqui. Quem estiver pronto, cheio do azeite, vai entrar, e quem não tiver vai ficar do lado de fora. Gente, nós estamos no tempo da graça, mas até o tempo da graça tem um limite. Quando a porta fechar, acabou. A gente às vezes fica adiando, não, amanhã eu vou para Jesus, não, amanhã eu busco Jesus, não, amanhã eu oro, amanhã eu compreendo a palavra e o amanhã pode não existir. E às vezes pode ser que Jesus não seja que não vai existir porque Jesus já voltou, mas porque o seu tempo aqui acabou. Porque o nosso tempo aqui também é limitado. Eu posso ir embora antes ou depois de Jesus voltar, não é verdade? E aí, meu tempo acabou. Você sabe quanto tempo você tem aqui?
Tem um texto na palavra de Deus, eu vou tentar colocar aqui para vocês, que o homem, ele tá ali, ele conseguiu, né, conseguiu ter uma boa colheita, então ele tinha muito alimento, e alimento era a moeda daquela época, e aí ele resolve fazer um estoque de alimento para não ter mais que trabalhar para viver só daqueles grãos, daquele alimento ali, e ele vai ouvir de Deus, louco, você não sabe que amanhã te pedirão a tua alma e eu darei, então você não sabe que amanhã você vai morrer, vai adiantar de quê? Você juntar tudo isso, achar que pode prever o amanhã, você não pode, você não sabe quanto tempo você tem. Talvez você tenha segundos, então talvez a volta de Cristo para você seja muito mais rápida, no sentido de que você não vai ter mais tempo. Então, assim, é importante que a gente se atente, sabe? Aquele povo da igreja primitiva, eles eram imediatos, eles acreditavam que a volta de Jesus podia ser hoje. Então, por isso, eles estavam sempre prontos. Mas a gente não. Como se passaram 2000 anos, 2000 e pouquinho, qual é a nossa mentalidade, até no meio da igreja hoje? Jesus vai demorar mais um pouco, a gente já está esperando há 2000 anos. Então, ele não vem agora. Mas e aí, se ele chegar agora? Estamos prontos? Temos azeite? Nossa luz está acesa? E se Jesus voltar agora? Pare e pense se ele voltar agora. Se nós fôssemos mais imediatistas, a Igreja de Cristo estaria fazendo uma diferença maior nesse mundo. Mas porque nós não somos imediatistas, e aqui vai mostrar que a gente dormiu tanto quanto as imprudentes dormiram, né? Aqui diz que eles estavam esperando, cansaram de esperar e todas adormeceram. Então, tanto a igreja que está em Cristo quanto aquela que acha que está em Cristo, todas dormiram. A espera muitas vezes faz com que a gente se acomode. O sono das virgens sábias pode ser uma forma de comodismo da igreja, de acreditar que o noivo ainda vai demorar. E por acreditar que ele ainda vai demorar, a gente acha que pode evangelizar amanhã. Por acreditar que ele ainda vai demorar, a gente acha que pode pregar amanhã. Por acreditar que ele ainda vai demorar, a gente acha que pode deixar para orar por aquela pessoa amanhã. Não. A gente, como igreja, precisa viver o hoje, como se Cristo fosse voltar hoje. Se ele voltar hoje, amém. E se ele não voltar hoje, amém, porque a gente ganha mais um dia para fazer a obra de Deus aqui e para alcançar novas vidas para Jesus. Mas nós precisamos estar atentos. Porém, pode ser que as sábias também durmam no sentido do descanso. Pode ser que elas tenham descansado, sabendo que o noivo vem e confiando que o noivo vem, sem desespero. Então pode ser que parte da igreja esteja dormindo num sono que é bom, que é o sono do descanso, de saber que Deus vem e elas continuam agindo, continuam trabalhando, mas no descanso. Agora, as imprudentes não. As imprudentes descansam no sono de que Cristo vai demorar, então eu não preciso me preparar. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Eu posso levar isso aqui do jeito que eu quiser, porque eu tenho tempo. Quando ele estiver chegando, eu corro atrás do azeite. Quando ele estiver chegando, eu corro atrás de ler a Bíblia. Quando eu ver que ele está chegando, aí eu corro atrás de me arrepender. Quando eu ver que ele está chegando, aí eu corro atrás de me converter. E se não der tempo? Jesus deixa claro que se não estiver pronto na hora que ele pisar aqui, entre aspas, né, gente, estou prefigurando, mas se não estiver pronto na hora que ele chegar para pegar a sua noiva, vai ficar do lado de fora. Se não tiver pronto, fica do lado de fora. As que estavam prontas entraram e foram para a celebração. Os que estiverem prontos vão entrar e vão celebrar as bodas do Cordeiro. Mas para aqueles que chegarem depois, as portas do céu serão negadas para ele. Cristo mostra aqui que as virgens imprudentes, elas voltaram. Depois elas voltaram e bateram na porta. Elas voltaram e buscaram. Elas voltaram e quiseram entrar. Elas voltaram e quiseram estar prontas para participar daquela celebração. E ele disse o quê? Não. Mas não foi só não. Ele disse, em verdade, não vos conheço. Quem Cristo não conhecer, não entra no céu. Acabou, gente. Essa pregação de que está todo mundo indo para o céu, não tá. Não é bíblico que está todo mundo indo para o céu. Sabe o que é bíblico? Estamos todos indo para o precipício, condenados ao inferno. Ou a gente agarra na mão de Cristo e sobe, ou já era pra gente. Vamos despertar? Vamos acordar, galera? Tá na hora. Então, desperta tu que dormes. Precisa despertar, vigia, é a última palavra. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Você não sabe se Jesus volta hoje, amanhã ou daqui a 1000 anos. Então, vigia.
Porque se for daqui a 1000 anos, talvez você tenha tempo para se arrepender. Mas e se não for? E se for hoje? Hoje, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá acontecendo carnaval aqui em Olinda. Sou de Pernambuco. Então tem muita gente que se diz cristão e tá no carnaval. Tá lá, curte carnaval, gente, é festa da carne. Foi feito com o objetivo maligno de você cometer pecados. Mas nem vou entrar nesse ponto aí. Tem muita gente já falando sobre o que é carnaval. Quem quer, vai lá, assiste, procura, pesquisa e sai dessa festa, dessa celebração maligna. Mas tem muitos cristãos que estão lá. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos que estão lá. E se Jesus voltar hoje, você sobe? Não estou dizendo que quem prega santidade realmente é santo, não, tá? A gente também tem que tomar cuidado com a religiosidade. Às vezes a nossa santidade é de fora, é exterior, não é interior. Mas a gente também tem que tomar cuidado nos dois âmbitos, é nem 8 nem 80. Nem eu tô com uma falsa santidade que tô enganando todo mundo, porque eu nunca vou enganar Deus. Se você tiver consciência de que você jamais enganará a Deus, você não vai mais viver uma máscara, uma ilusão, uma mentira. A não ser que seu objetivo é só iludir aqui e viver nesse mundo. Porque se você quiser ir para o céu, meu filho, você tem que ser o mais sincero possível com Deus e com os outros. Você tem que viver a verdade, porque mentira, o pai da mentira é Satanás. Então tá na hora da gente despertar. A parábola das 10 virgens mostra que a gente pode estar dentro da igreja e estar fora da comunhão. Mostra que a gente pode estar com uma luz, aparentemente ter uma luz, né, mesmo que ela esteja sendo apagada ali, e ao mesmo tempo não entrar no céu. É uma aparência de luz. Ou pode ser uma luz fraca demais. Mas não é uma luz divina. Porque a gente precisa alimentar a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Se você não estiver em Cristo, não adianta você morar dentro da instituição religiosa. Não adianta você participar de todos os cultos. Ou você está em Cristo, ou você não é igreja de Cristo. Então, para estar pronto, precisa vigiar. E a palavra ainda diz, né? Vocês que estão de pé, cuidem para que não caiam. Então, não é porque a gente está em Cristo também que a gente vai, tá tudo certo. Não, eu preciso continuar alimentando a minha lamparina. Eu preciso continuar comprando azeite. Comprando como? Com a minha vivência com Deus. Tendo azeite ali, o Espírito Santo jorrando através da minha vida. Eu preciso de 15 em 15 minutos ter azeite suficiente para que a minha luz não seja apagada. Então, aqueles que estão em Cristo também, cuidado para que não caiam. Mantenham as suas lamparinas acesas. Vigiem. Se descansar, descansem em Cristo, mas não descansem de Cristo. Não descansem de obedecer, não descansem de amar, não descansem de orar, não descansem de buscar a palavra, não descansem de buscar a Deus, não descansem de estar na presença. Vigiem, porque o dia pode ser hoje, ou pode ser daqui a 1000 anos. O que importa é que todos nós estejamos prontos para quando o noivo voltar, nós estarmos dentro da festa, dentro da tenda da celebração. Amém? Então é isso, gente. Se vocês tiveram alguma dúvida, ou se Deus falou no coração de vocês através desse estudo de alguma forma, compartilhe aqui com a gente, porque a ideia é que nós aprendamos uns com os outros. Eu trago aqui uma direção no estudo, mas eu também quero aprender com vocês. Então coloca aqui nos comentários, compartilha esse estudo com outros irmãos para que eles também sejam preparados, para que eles também vigiem, que eles mudem a rota. Se eles estão fora da presença, que eles entrem na presença, para que nós estejamos todos prontos e possamos subir todos juntos para a Nova Jerusalém, que é a cidade santa que virá quando Cristo estiver retornando também. E esse é o lugar daqueles que estão em Cristo. Amém? Que Deus abençoe, curte, compartilha, comenta e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Até o próximo estudo. Tchau, tchau!